bem-vindos você ao canal no YouTube da Igreja em Belo Horizonte em mais uma transmissão. Nosso encargo hoje é de falar desse livro, Sala de Guerra, o capítulo 1, A Mudança de Foco. Esse livro ele foi compilado numa reunião do nosso amado irmão Pedro Dong com seus cooperadores. E naquele momento que eles estavam ali lutando a luta de Deus, desfrutando da palavra, entrando na palavra, perceberam esse ambiente de guerra que se forma quando nós nos colocamos para servir o Senhor. É uma guerra, não contra a carne, não contra sangue, mas não deixa de ser uma guerra, principalmente para vencer os nossos inimigos mais internos, que são o nosso ego, o nosso velho homem e a nossa terrível vida da alma. E naquele ambiente, eles estavam na época onde estava começando a guerra da Rússia contra a Ucrânia, todo mundo falando como é que ia ser, como é que não ia ser. E aí o irmão Pedro falou, olha, a verdadeira sala de guerra é aqui. Ele estava falando com seus cooperadores, com toda a liderança das igrejas, e estava mostrando, olha, agora que nós devemos nos posicionar pelo Senhor, quem vai decidir o destino dessa terra, o destino da nossa cidade, o destino do nosso país, é o posicionamento da igreja. Então, o que ele começou a abrir ali para os seus cooperadores, em princípio era uma palavra apenas para os líderes, mas depois de considerar, os irmãos resolveram passar para toda a igreja. Porque eu e você, em algum momento das nossas vidas, mesmo que não de forma nominal, tenhamos um nome, um crachá, líder disso ou líder daquilo, responsável por isso, responsável por aquilo, nós somos responsáveis sempre por achar materiais para a edificação de Deus. Então ele começa abrindo a questão do livro de Mateus. A gente sabe que de 1 a 15, os capítulos de Mateus, mostra o quê? A origem do Senhor, mostra que ele é o filho de Davi, da descendência da tribo de Judá, ou seja, ele veio realmente para reinar. Ele também é o nosso sumo sacerdote, que quer nos introduzir na glória de Deus. E mostra também o seu início, o início do seu ministério, desde o batismo, ali no Rio Jordão com João Batista, onde o Espírito de Deus vem e confirma como o rei do reino dos céus, e mostra, este é meu filho em quem me comprazo. Ali deixa claro, o Espírito faz uma declaração clara de que ele era o Filho de Deus, o nosso Salvador. Logo em seguida, isso tudo antes do capítulo 16 de Mateus, logo em seguida ele chama os 12, comissiona os 12, depois aparece mais 70, ele mostra que essa obra ele não ia executar pessoalmente sozinho, ele ia incumbir pessoas para servi-lo. E mais adiante, quando chega no capítulo 9, ele chama os trabalhadores da última hora. É aí que eu e que você entramos. Os trabalhadores da última hora é o que vão trazer o Senhor de volta. Os trabalhadores da última hora, por um lado, cheio de falhas, cheio de problemas ainda, sendo edificados, mas eles não podem errar, porque eles vão trazer o Senhor de volta. Por isso que o Senhor tem nos dado 7 vezes intensificado o seu Espírito nessa última era. Tem nos dado graça, tem nos dado uma palavra revelada e encorajamento. Senhor Jesus. Mas o Senhor queria tirar toda a distração, tirar tudo aquilo que não seja o centro nele. O nosso foco, irmãos, tem que estar no Senhor. Veja, Mateus 17, no versículo 2, mostra o quê? Mateus 17, 2. E foi transfigurado, levou para um alto monte, e foi transfigurado diante deles o seu rosto, resplandecia como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Ele levou Pedro, Tiago e João para esse alto monte, lá ele se transfigurou. E o versículo 3, eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro começou, se tivesse uma caneta, um papel, começou a anotar, peraí, o Senhor está com um corpo de glória, as suas vestes como luz.
e agora apareceu Moisés e Elias. Aí Pedro não aguentou, versículo 4. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Que evento! Pedro começa a valorizar o evento. Começa a valorizar Moisés, que tipifica toda a lei. Elias, que tipifica os profetas. Puxa, Pedro fica encantado. É muita luz. É um evento maravilhoso. Mas o Senhor queria mostrar algo mais. Aí o versículo 5 fala assim: falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Então essa voz que veio do próprio Deus está dizendo: olha, não olhe para Moisés, não olhe para Elias, não olhe para o monte, não olhe nem para essa luz que está aqui, não olhe mais para nada, olhe apenas para Cristo, o Messias de Deus, o ungido, o enviado, o Salvador, o Deus com os homens, o Emanuel. Tanto que no versículo 6 fala assim: ouvindo os discípulos, caíram de bruços tomados de grande medo. Quando o Senhor vem e fala, irmãos, de forma definitiva, de forma revelada, e eu ganho no meu coração, eu tenho que cair. Eu tenho que me submeter a essa palavra revelada, a essa palavra profética. Quando ela vem mais cortante do que faca de 2 gumes, do que espada de 2 gumes, quando ela vem, ela tem que me derrubar. E foi o que aconteceu com eles. E o versículo 7 fala o quê? Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei e não temais. Aí, depois que vem a palavra profética, o Senhor pode nos tocar. O Senhor pode também nos direcionar: levanta, não temais. E aí o versículo 8 fala assim: então, eles levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Agora sim a vontade do Senhor estava sendo feita. O Senhor queria mostrar ali a grandiosidade de Cristo. Cristo era o centro. Ele mostrou o Senhor Jesus de forma destacada. O Senhor ali não poderia ser comparado com nada. Pedro queria fazer uma tenda para cada um, que evento maravilhoso, vamos ficar aqui eternamente, brindando esse evento. E o Senhor mostra que não, o certo ali era olhar somente para o Senhor. Aí depois que eles caíram, depois que eles ouviram, depois que foram impactados, eles conseguiram abrir os olhos espirituais e nada mais viram, a não ser a Jesus. Esse é o encargo da edificação do Senhor. Edificar o Senhor em nós e edificar cada um de nós em conjunto com os irmãos, sendo essa coluna, que é a igreja, a coluna e base da verdade. Todas as coisas passam, irmãos. A luz passa, o monte passa, as tendas passam, a revelação passa, Moisés, Elias e grandes visões. Mas depois que eu cair em mim mesmo, percebendo a realidade, só me resta ver Cristo, Senhor Jesus. Então, por que esse capítulo 1 do livro Sala de Guerra se chama Mudando de Foco? Porque a partir de Mateus 16, o Senhor Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizeis que eu sou? E Pedro, que teve uma revelação do Pai, diz: tu és o Cristo, ou o Messias de Deus, o Filho do Deus vivo. E aí o Senhor fala: olha, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, não foi carne nem sangue que te revelou. E aí no 17 fala: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E no 18, versículo 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa revelação, essa rocha, essa pedra, que é Cristo,
Cristo como o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Sobre essa revelação, eu edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Agora, o que foi aberto nesse livro para nós que elevou a nossa compreensão sobre essa parte da palavra? O que é a porta do Hades? Não prevalece sobre ela. A porta são as oposições malignas. As oposições malignas existem vários graus. Ela começa diretamente ali em Mateus 4, quando o Senhor é levado para o deserto, é tentado pelo próprio diabo, pelo próprio Satanás. Ali era uma oposição maligna, mas o Senhor venceu pela palavra, pela sua postura, pela sua presença. Ele venceu essa tentação. Mas aí o diabo não desiste, vem a oposição maligna através dos religiosos, que por fim o prenderam e levaram para ser julgado, mesmo não achando nenhum mal nele. Mas a oposição maligna continua. A gente vê João Batista, seu primo mais velho, sabia de tudo o que ia acontecer, avisava aos outros, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar suas sandálias, mas com algum ciúme da situação, manda perguntar, é tu mesmo ou vamos ter que esperar outro? Num toque refinado de rebeldia. Ele ficou para trás, porque não fez a curva, não virou. O que ele tinha que fazer? Acompanhar a vida da igreja, irmãos, é muito dinâmico. Às vezes tem viradas, vai para esse lado, vai para o outro lado, é como as rodas de Ezequiel. Se eu não estou usando o Espírito, se eu não estou acompanhando a palavra profética, quando tem uma virada, quando tem uma guinada, eu fico como João Batista. Ficou preso, depois perdeu a cabeça. O que ele deveria ter feito? Ter seguido o Senhor. Provavelmente poderia ser até mesmo um dos seus discípulos, um dos seus apóstolos, mas a oposição maligna encontrou alguma brecha, alguma infiltração nele e entrou. Por que eu disse infiltração? Porque vamos falar de edificação. E por fim, a oposição maligna encontrou brecha até em Pedro. Ali na experiência, logo depois de ter revelado para Pedro que Cristo é o Filho de Deus vivo, o Pedro vai e diz, não, Senhor, não vai para Jerusalém, tem compaixão de ti. Aí o Senhor fala, arreda Satanás. Está vendo aí? Até em Pedro acha uma oposição maligna. Esse é o nosso temor, irmãos, de às vezes sermos usados pelo inimigo em oposição maligna. O nosso grau de edificação tem que ser tal que o inimigo não encontra base em nós para fazer sua oposição maligna. Senhor Jesus. Mas prosseguindo, o Senhor nos deu uma palavra maravilhosa. Na versão King James, Isaías 66, versículo 2. Isaías 66, versículo 2 diz assim, ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe, e só assim tudo que há veio a existir, indaga Yahweh ou Yahvé, o Senhor. Darei, pois, a minha atenção e estima a este. A este quem? Ao humilde e arrependido de espírito. Irmãos, nós estamos sempre errando. Por isso precisamos sempre ter experiências de arrependimento. Coração humilde e arrependido. O espírito arrependido. Sempre, sempre. Para poder o quê? Para que o Senhor dedique o seu amor para nós. E é aquele que dedica o seu amor reverente à minha palavra. E o Senhor, ele está falando aqui de trás para frente, olha. Darei, pois, minha atenção e estima a este, ao humilde e arrependido de espírito, que dedica o seu amor reverente à minha palavra. Muitas vezes, irmãos, eu ouço a palavra, nas conferências, nas reuniões, lendo os livros espirituais, eu ouço a palavra, ela entra aqui e sai aqui. Eu ouço e não rumino, eu ouço, o que mais que tem, muda de assunto, eu vou ver outra coisa,
Isso não é amor reverente à palavra. O amor reverente à palavra é saber que tudo que sai da palavra tem um peso e tem uma direção para mim. Não saiu à toa. Não é para agradar apenas os meus ouvidos ou a minha parte psicológica. Agrada a minha mente, me dá um pouco de conhecimento. Não, a palavra tem que ser ruminada, é o que nós estamos fazendo aqui hoje. O Pedro Dong falou essa palavra, outros irmãos falaram essa palavra e nós estamos aqui hoje falando para a igreja em Belo Horizonte. Essa mesma palavra. O apóstolo Paulo fala, é segurança para nós que possamos falar as mesmas palavras. Por quê? Aí o Pedro lembrou lá na sala, olha, eu não sei se vocês estão entendendo tudo que eu estou falando. Pode ser que alguns ganhem 5% do que eu estou falando. Outros estão ganhando 10%. Mas quando é que nós vamos ganhar a totalidade? Quando escavarmos a palavra, ruminarmos, volta, lê de novo, rumina, chama os irmãos, tem comunhão no grupo familiar, volta a comer dessa mesma palavra. Os seus nutrientes vão ser retirados pouco a pouco e esse é o meu sentimento de reverente amor à palavra profética. Porque essa palavra não vai vir de qualquer maneira. E eu não vou receber de qualquer maneira. Através do ruminar, através da vida normal da igreja, que é um constante ruminar, essa palavra vai ser aplicada, até que eu venha a praticá-la. E a palavra, irmãos, ela sempre nos leva para a edificação pela unidade. O caminho da edificação é a unidade. Você está vendo aqui atrás, né? Tijolos, um sobre o outro. Um sobre o outro. Tem muito a ver com o que a gente está falando. Edificação. Edificação. E cada fresta dessa aqui, ó, cada buraquinho desse aqui, numa construção, entra areia, cimento e vai processando a edificação. E a unidade é que promove a edificação. Esse tijolo aqui sozinho não é unidade. Ele sozinho não é nenhuma edificação. O conjunto desses tijolos formam a edificação e outros materiais. Quanto mais juntos, nós mais temos compreensão uns dos outros no nosso relacionamento com os irmãos. Eu vou ter mais amor, mais amizade pelos irmãos, mais compaixão, que eu vou ver que ele erra igual a mim. Ele é fraco, assim como eu. Tem as suas debilidades, assim como eu, vou ter compaixão dele, vou me aproximar dele, podemos ser amigos espirituais, isso vai nos fazer essa ligação. Eu não sei se os irmãos sabem, os irmãos que pararam no caminho, irmãos amados, preciosos, mas que foram ficando no caminho, pararam, abandonaram a igreja, pararam de reunir, por esse ou por aquele motivo, você pode ver na experiência pessoal deles. Eles não tinham amigos na igreja. Não tinham amizades na igreja. Porque esse tijolo aqui, se ele não for amigo desse aqui, ele está acabado. Esse aqui sempre vai incomodar esse aqui. Um vai ficar aqui apertando o outro. Os tijolos precisam se unir, se amalgamar, porque eles estão juntos na edificação. E não adianta fazer cara feia para o tijolo que está aqui, para o tijolo que está ali. O Senhor colocou do seu lado para a edificação. Então, irmãos, conforme nós vamos crescendo nessa edificação, nós vamos ficando blindados. Essa frestazinha aqui, ó, tem que ser coberta com cimento, com uma massa especial, anti-infiltração. O que é infiltração? Que é a oposição maligna. A infiltração são as obras que Satanás trabalha no ser humano, como inveja, ciúme, facção. Está tudo em Gálatas 5:19 a 22, que é chamada as obras da carne. Ali tem coisas muito negativas, mas para nós podemos pensar que para a nossa realidade, o que pode causar essa infiltração da oposição maligna é a inveja que pode surgir no nosso coração, o ciúme, o ódio, a divisão.
né? Idolatria, feitiçaria e tal. Olha lá, o principal ali para nós, porfias, que são brigas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Aí já está caminhando o quê? Para divisão, para ruptura. E quanto mais abre para ruptura, mais oposição maligna, que é essa infiltração, para destruir a edificação de Deus. Mas qual que é o caminho para nós? Filipenses, na versão King James, tá? Filipenses 2, 3 e 4. Lá fala qual é o caminho da edificação. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Irmãos, se isso for aplicado, eu sei que não é fácil, mas se nós buscarmos diante do Senhor, Ele nos dá paz para considerar os outros superiores, estar sempre encabeçados, debaixo de uma coordenação, debaixo da liderança, em paz com os homens, em paz com Deus. Aquele irmão ali, em Cristo, é superior a mim. Ele está à frente, ele está avançando, eu sou um com ele, eu quero que ele avance, eu quero que a igreja prospere e seja edificada. Senhor Jesus. Só lembrando que Mateus 23 fala que os humilhados serão exaltados. É citado isso no livro. Então, o que faz a edificação? Em primeiro lugar, é mantendo a unidade. E, em primeiro lugar, para manter a unidade, precisamos estar juntos. É por isso que existe a vida da igreja. E aí, ele faz lá no livro uma pergunta. Qual é o objetivo do meu serviço? Qual é o objetivo do seu serviço? O serviço de cada um de nós. Vamos abrir em Efésios 4,16, na versão King James. Efésios 4,16. Dele, todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas. Lembra dos irmãos juntas? Cresce e edifica-se. Ele edifica-se a si mesmo. Em amor, na medida em que cada parte realiza o quê? A sua função. Então, eu começo a entender qual é o objetivo do meu serviço. O meu serviço está cooperando aqui. O versículo 17, por favor. Sendo assim, eu vos afirmo e no Senhor insisto, para que não mais vivais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Então, irmão, se não for para edificar, é uma inutilidade. Edificar é algo que é como se fosse três coisas. Resumindo aqui a edificação de Deus. Primeiro, eu preciso ser edificado, ajustado junto com os irmãos. Primeira coisa é estar junto. Eu não sei, eu não planejei, eu não sei o script, não sei o que é para fazer agora, mas eu vou estar junto. Segundo, eu começo a perceber que eu posso cooperar com a edificação. Ao mesmo tempo que eu já estou sendo edificado. Eu estou sendo edificado e à medida que eu sou edificado, eu sou ajudado, a palavra entra, tem aplicações, não é fácil conviver junto e servir junto, eu tenho que negar a mim mesmo, eu vou ganhando preciosos ensinamentos práticos e eu começo a cooperar com a edificação. O Senhor vai achar algo para me encaixar. Nesses tijolos aqui vai ter espaço para mim na edificação de Deus. E por fim, eu vou chegar a trazer novos materiais para a edificação de Deus. O que são os novos materiais? Pessoas. De alguma maneira o Senhor vai me usar e algumas pessoas podem vir ser apresentadas na edificação de Deus. Nesse canteiro de obras que é a edificação de Deus, de alguma maneira o Senhor vai me usar, como tem usado dioturnamente os comportores dinâmicos, que vem trazendo os feixes, vem trazendo os materiais, vem trazendo as pessoas para participar dessa edificação. Então, foi citado para nós esse processo de formar o concreto armado. Vamos colocar aquela imagem aí, que está no livro. Então, irmãos, quando eu estava no mundo, eu estava solto, não é isso?
como aquele material que está lá na loja. Eu não sei se eu era esse vergalhão aí, de ferro, um vergalhão famoso, de uma marca tal, estava na vitrine, eu tinha um nome, eu tinha uma marca, eu tinha uma embalagem bonita, eu era o vergalhão. Não, talvez eu era aquele cimento famoso, bem embalado, que está em todas as propagandas, todo mundo sabe meu nome, tem uma marca e tal, mas quando eu sou trazido para essa edificação, tiram minha embalagem, me misturam com areia, me misturam com brita, com pedrisco e me jogam dentro de uma forma. E dentro dessa forma acontecem processos de pressão, de calor, devido à mistura química, e aquilo ali no início pode parecer, puxa, eu tinha um nome, eu tinha uma fama, mas eu estava lá na loja, que é o mundo. Eu tinha uma vitrine só para mim, lá na casa de material de construção. Agora eu estou aqui misturado, no meio dessa coluna, algo está acontecendo, eu não estou vendo bem, eu estou aqui apertado, no meio de outros, e às vezes nós não percebemos, irmão, que essa forma, isso que nos constrange a seguir o Senhor, né, essa perda sucessiva de liberdade, de fazer o que eu quero, de dar minha opinião, de seguir o que eu acho que é, mas vivendo a vida da igreja, eu vou sendo conformado à imagem de Cristo. Eu estou nessa forma aí de madeira, misturada aí com esse vergalhão, que forma a armadura, a estrutura. E vamos ver aquela outra imagem, agora na prática, de uma construção. Você está vendo aí, é uma foto antiga, de uma construção muito conhecida no Brasil, e está aí os trabalhadores com vários vergalhões de ferro, amarrando um por um. Aquilo ali tinha que ser bem planejado, bem estudado, bem calculado. Vocês estão vendo aí armações também de madeira para dar o formato quando o concreto fosse derramado sobre essa armação de metal. Então é todo um trabalho, o que isso vai dar? Talvez o pedreiro, um deles ali, não sabia no que ia dar. Só quem arquitetou sabia o formato que ia chegar aquilo ali. Próxima foto, por favor. Aí tomou aquele formato arredondado ali, e muita gente olhava, ainda não entendia o que iria virar aquilo ali. A próxima foto, por favor. Então chegou a essa obra aí que todo mundo conhece, sabe o que é. Não vamos entrar em outros detalhes, mas formou uma obra bela. Algo que era material solto, lá no canteiro de obra, aquela sujeira, aquela poeira, virou essa obra bela. Agora pode tirar a imagem. Agora, irmãos, nesse processo de edificação, fomos colocados primeiramente num canteiro de obra. Ainda estamos em obra. Mas eu pergunto para você, a obra está acontecendo, você está ainda no canteiro? Ou já foi colocado para ser edificado? E isso depende da sua permissão. Às vezes a obra já começou, mas eu, como material da edificação, estou no cantinho, lá no canteiro de obra, bem no cantinho, empilhado, sem função. Eu ainda sou aquele montinho de areia lá, sem função. Os construtores não lançaram mão de mim ainda. Talvez esse montinho de areia está assim, ninguém me convidou. Ninguém me chamou ainda. Eu estou aqui, na hora que me chamar eu vou. Às vezes esse montinho de areia tem que se colocar. Talvez não para os homens, mas para o Senhor. Senhor, eu me coloco. E certamente Deus vai usar toda a sua soberania e vai te colocar nessa edificação. Você vai entrar numa forma e essa forma vai te moldar, vai vir a temperatura, vai vir a reação química e você vai se colando aos irmãos que estão ao seu redor e vão se amalgamando, a temperatura aumenta, a pressão aumenta, vai chegar uma hora que
que o construtor, que é Deus, o dono dessa obra, vai te regar com água para esfriar esse processo aí da cura do concreto, vai te jogar a água da palavra, o jato da água da palavra, vai esfriar todo esse processo aí para você adquirir resistência, para aguentar pressões, aguentar atração, e talvez você originalmente não aguenta muita pressão, mas edificado, essa coluna e base da verdade que é a igreja, quando ela está edificada, ela aguenta pressão, ela aguenta tração, ela tem resistência. Cada partezinha ali não consegue, mas todas as partes edificadas juntas formam a coluna e base da verdade que é a igreja. E nós saímos satisfeitos com Deus, porque tudo começou com esse amor reverente à palavra. Eu dediquei atenção à palavra, a palavra profética entrou, ela fez o processo de cura e me edificou junto com os irmãos. Eu fui ajudado, eu posso ajudar outros, eu me sinto útil e a minha vida tem propósito. E aí eu passo a ter paz e alegria e satisfação no Espírito. Ó Senhor Jesus. Esse é o convite que nós fazemos a você que está nos assistindo, a se apresentar para Deus, para ser edificado. Jesus é o nosso Senhor. Amém.